Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Casa Espírita Amor e Caridade. É uma alegria muito grande a gente estarmos reunidos mais uma vez, ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus, de aprender mais um pouco dos ensinamentos do Evangelho. A gente começa com uma mensagem de André Luiz. Corte isso. A existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo, porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos. Tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Atenda aos seus encargos tão bem quanto lhe seja possível. Muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho. Lembranças amargas, ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritações e azedume, condenação e queixas, cólera e impaciência, reclamações. Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho ou em sua imaginação, corte isso, converte a sombra em luz, na vivência da esperança e do bem, e arrede de você tudo o que lhe possa tisnar a tranquilidade, porque em futuro próximo ou menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. A gente hoje tem o prazer de receber hoje nós temos os palestrantes de dose dupla. É o Wellington e a Ana Maria. Seja bem-vindo. Queridas irmãs e irmãos, boa noite. Que saudade que a gente estava de dizer e ouvir um boa noite a todos vocês. Dona Helena, como é que a senhora está? A gente estava sentado lá, eu vi a senhora, Dona Helena, mas fiquei até emocionado. Tanto tempo que eu não vi a senhora. Obrigado, Gil. Queridas irmãs e irmãos, um dia desses, não é dentro do mês de setembro, onde nós conversamos a respeito da valorização da vida e de evitarmos o suicídio, nós tivemos numa live com a nossa querida Ana Maria, se ela me permite chamá-la assim, e falamos a respeito de um tema chamado desistências. E nós achamos a conversa tão oportuna que quando a Leila nos convidou para a gente conversar, falei, Leila, então eu vou chamar a doutora Ana para a gente conversar junto lá. E chamei a Aninha, ela falou assim, na hora, topou na hora. Bem isso, né, companheira? Exatamente isso. Primeiramente, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos. E é com muito boa vontade, com muito amor que nós estamos aqui para falar das desistências. Você quer começar? Muito se fala, muito se romantiza a respeito das desistências. É comum, tem até uma música que fala que não desiste nunca, mas nós temos que fazer um paralelo e ver o que é importante para nós, que tipo de atitude, de objetivo que eu tenho, qual o grau desse objetivo, se eu devo ou não desistir. E a gente sabe que a espiritualidade amiga está sempre nos intuindo. E não foi diferente essa noite. A leitura começou assim, corte isto. Então, às vezes, nós temos que deixar de romantizar esse eu nunca desisto para verificar que é necessário desistir. Às vezes é necessário desistir de um casamento que a gente vê que, embora sejam duas pessoas que se amam, mas que não conseguem viver juntos sob o mesmo teto, continuar uma caminhada, um trabalho infeliz
que eu não vou conseguir me realizar, e uma série de sonhos que nós sabemos que são inatingíveis, e às vezes eu me torno infeliz de prosseguir naquele sonho. Isto, na maioria das vezes, quando eu desisto, como falou ali, é preciso parar, é um sinal de força, de coragem e de grandeza desistir. E a gente poderia dar um exemplo. O Wellington joga futebol muito bem e ele resolve ter o sonho que ele vai jogar na seleção brasileira. Ele vai conseguir isto? A mensagem foi muito clara para ele: desista, você não vai conseguir. Então, são situações que realmente são necessárias desistir. Isso não é vergonha, a pessoa não perdeu, pelo contrário, ela vai substituir um sonho por outro. E isso fazendo tudo com alto amor e com respeito, da forma que Jesus nos ensinou. Mas existem algumas situações na vida que também Jesus nos ensinou: não desista nunca. E nós temos exemplos nas grandes invenções. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica, ele fez mais de 3.000 tentativas até conseguir fazer uma lâmpada que tivesse uma duração. É por isso que ele é considerado o inventor da lâmpada elétrica. Quando ele estava tentando por 700 vezes, o amigo dele disse para ele: pode parar, desista. Você não vai conseguir prosseguir. Você já tentou 700 vezes. E ele respondeu: é exatamente por isso que eu não vou desistir. Já são 700 erros que eu não vou cometer mais. Então, a vida é assim. E foi ele o autor das palavras que diz que tudo na vida existe 1% de inteligência e 99% de esforço. Então, é necessário, caso esses grandes gênios da humanidade tivessem desistido, nós talvez ainda estaríamos aqui com a roda quadrada, né? Sem a lâmpada elétrica, sem uma série de coisas que a gente sabe que foi necessário para a evolução do homem aqui nessa etapa de vida. Mas a gente sabe que algumas coisas a gente não desiste. Uma mãe desiste de um filho. Quem tem filho aqui, que às vezes dão trabalho, dão, mas uma mãe desiste de um filho? Às vezes a mãe pode desistir daquele projeto junto com o filho, da situação, pode mudar a forma de educar, ou, quando adulto, mudar a forma de tratar, mas desistir jamais. Assim como Jesus fez conosco, na condição de irmãos e de filhos, ele nunca desistiu de nós. Ele nunca desistiu de Pedro, que o negou várias vezes, ele nunca desistiu. E assim é a nossa vida. Quando a gente vem à luz da doutrina espírita, quando a gente entende e quando a gente estuda sobre a imortalidade da alma e sobre a pluralidade dos mundos, nós entendemos que não é possível desistir da vida, que a vida não tem fim, que nós estamos aqui nesta etapa com o corpo físico emprestado e necessário para a nossa evolução. Mas o nosso corpo físico é somente um instrumento para a nossa evolução. A questão 257 do Livro dos Espíritos fala muito bem isso, que o nosso corpo é apenas um mecanismo. Assim como nós podemos citar como exemplo que o microfone é para a minha voz, ele é simplesmente um instrumento para ampliar e para desenvolver a nossa voz. Assim é o nosso corpo físico, como fala Kardec na questão 257. Então, quando a gente vê uma pessoa querendo pôr fim à própria vida, a gente sabe que isso é um engano, né? Que já existe uma doença do espírito, existe uma doença da alma,
E nesse ponto a doutrina espírita foi vanguardista, que já previu isso lá, Kardec já falou sobre isso, já nos ensinou que essa pessoa precisa... É uma doença do corpo físico e do espírito, e que nós precisamos cuidar, tratar, receber com amorosidade. E separar, então, quando e por que desistir. A vontade que dá é continuar te ouvindo. Não tá bom, gente? Eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós mesmos, refletirmos. Você já desistiu de alguma coisa na vida? Nós já desistimos de alguma coisa na vida? Gente, se alguém quiser participar, fique à vontade, viu? Para comentar, perguntar. A Aninha sabe tudo, viu? Vocês podem perguntar tudo. Uma segunda pergunta para a nossa reflexão. E o que é que eu não abro mão? Que eu não desisto? Porque tem uma oração chamada Oração da Serenidade. Eu não sei quem é o autor. No entanto, ela é muito pequena, enquanto muito profunda, e eu gosto muito dela. Fala assim, alguém conhece? Oração da Serenidade? Senhor, dai-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu devo. E sabedoria para eu aprender a separar umas das outras. Olha só, essa oração diz que tem coisas que a gente não dá conta de mudar, que a gente não pode mudar. A lei da gravidade, a nossa morte física, ou desencarne, como queiram, ninguém muda isso. É fato. Agora, tem outras coisas que nós podemos e devemos mudar. E é muito comum. Por isso que, ao final, essa oração pede sabedoria a Deus para identificar umas e outras coisas e aprender a distingui-las. Porque é comum a gente desistir de coisas que não deveríamos. E é comum a gente abraçar coisas que seria bom para nós se nós desistíssemos. Vamos exemplificar, eu gosto muito de exemplificar. Se eu estou com um problema no meu pulmão, aí eu vou ao médico. O médico fala assim, respira fundo, enquanto ele ausculta o pulmão da gente. De novo. Aí depois pede uma chapa, né? Pede um exame de ressonância. Quando a gente retorna lá e fala assim, olha, você fuma? Fumo, doutor. Lembra da lição do André Luiz? Corte isso. Corte o cigarro, senão você vai morrer. Ou se não morrer, vai adquirir uma doença grave, você vai sofrer. Mas é comum algumas pessoas, muito disciplinadas, pararem ali. Mas também é comum outras pessoas persistirem em não cortar o cigarro. Dá um efizema mais adiante, dá insuficiência respiratória, pode até vir um câncer, se não agora, uma existência posterior, porque já que o perispírito fica machucado, né? Então, essas coisas que fazem mal ao espírito, nós precisamos e devemos refletir que vale a pena desistir. Agora, tem outras coisas que essas nós não deveríamos desistir. Família é uma delas. Como a Ana falou, às vezes tem mães com filhos que dão um trabalho, enfim. Fala, não, eu não dou conta do fulano, eu vou entregar para Deus. Mas foi Deus que nos entregou esse espírito para que a gente cuidasse em nome dele. Coisas nós podemos desistir, pessoas não. E uma coisa
que essa se sobrepõe às demais. Desistirmos de confiar em Deus e em Jesus. Isso jamais. Mesmo quando as coisas parecem que não estão certas. Eu acho que todo mundo já escutou falar naquele tal do remédio amargo. Normalmente tem situações que martirizam o corpo, mas propõe ao espírito tanta evolução, mas a gente desiste, a gente não persiste. Desistir do bem. Eu já ajudei, e parece que quanto mais eu ajudo, mais coisas ruins acontecem na minha vida. Não, é um pensamento equivocado. Vamos abrir mão, vamos cortar esse tipo de pensamento e não vamos desistir de auxiliar, de servir. E não vamos desistir de nós. Isso se sobrepõe. Eu não tenho jeito. Tem. Eu não faço nada certo. Gente, vamos parar para pensar. Quem é que nos criou? Nossos pais nos deram um corpo, né, Aninha? Mas quem é que nos fez enquanto espíritos? É Deus. Será que ele errou? Será, Aninha? Ele não pode errar, né? E aí, a gente vem na questão da nossa fé, mas a nossa fé raciocinada, como a gente sempre bem sabe na doutrina espírita, né? Todos os momentos da vida, a gente deve pensar, como é que Jesus faria se tivesse no meu lugar e numa situação desta? Será que ele desistiria da minha família, do meu filho, do irmão que sofre? A resposta a gente já tem, né? Os ensinamentos nós já temos. A gente só precisa colocar em prática, né? E lembrar, nesses momentos, que às vezes é necessário desistir. Nós precisamos redirecionar a vida, retornar, pegar o fio da meada, né? Como diz aquele ditado, deixar de dar murro em ponta de faca, redirecionar, que tudo aquilo que a gente está fazendo, aquilo quando a gente errou, que aquilo foi necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Muitas vezes aquilo nós já preparamos, já estava marcado, nós já havíamos programado no nosso planejamento reencarnatório. Mas também ver aquilo que eu não posso desistir, que eu preciso prosseguir. E nesse momento eu também preciso da minha fé raciocinada, porque não é fácil. A gente lembra daquilo que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, falou em 1961 para uma turma de estudantes. Ainda nesta década, o homem vai pisar a Lua. Ele não assistiu, porque ele foi morto em 1963. Mas ele sabia que o homem não poderia desistir e que isso era factível. Então, na nossa vida, nós temos esses momentos, mas nós temos que usar a fé raciocinada e pensar sempre que a gente tem um Pai amoroso e bondoso, que cuida de nós, que sabe que nós somos seus filhos, que nós somos filhos do mesmo Pai, e que o nosso irmão, o governador espiritual da nossa orbe, está do nosso lado, nos deixou os exemplos, capazes de pegar na nossa mão e dizer, corta quando tem que cortar, e siga quando tem que seguir. Gente, falando assim de forma bem simples para todos nós, tem tanta coisa que seria muito bacana a gente desistir. Nós estamos numa semana muito importante. Aliás, vamos adentrar numa semana muito importante, que é a última semana antes das eleições. E a gente tem assistido, de forma muito comum, a gente ir às redes sociais e falar mal desse ou do outro candidato. Isso é um hábito extremamente infeliz, porque sendo um fake news ou uma verdade, quando eu manifesto algo de negativo contra alguém, eu estou exteriorizando aquilo que tem dentro de mim.
independente de ser verdade ou não. Porque vamos pensar em Chico Xavier? Aninha, você pensa em Chico indo no Facebook falando mal de qualquer candidato que seja? Exatamente. Aí eu trago a pergunta para todos. Nós pensamos em Chico fazendo isso, falando mal de qualquer candidato que seja, de qualquer pessoa que seja, de qualquer pessoa que tenha o pensamento diferente do meu, não só na política, mas na vida, que tenha um modo de agir diferente do meu? Será que eu vejo Jesus, que esteve nesse planeta por 33 anos, fazendo isso, propagando dentro dos meios de comunicação que não existiam, né, que era verbal, falando mal das pessoas e propagando aquilo que não é verdade? Essa é a pergunta. Essas são coisas simples que nós podemos começar agora. Vale para os políticos, vale para um parente mais exigente, vale para um colega de trabalho e vale especialmente para a nossa amada Tupaciguara. É muito comum a gente ouvir: nossa, Tupaciguara não vai para frente, aqui não tem jeito. Aí quando faz sol demais, a gente reclama do sol. Começa a chover, a gente começa a reclamar da chuva. Vocês já perceberam quanto nós temos o hábito de estarmos insatisfeitos? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu não tenho dúvida que um dia nós vamos ter a possibilidade de enxergar, do ponto de vista do espírito, a nossa querida Tupaciguara. Pode até ser que aqui seja uma terra que tem escassez de indústrias, que não ofereça uma ascensão profissional como eu gostaria. Não tenha tantos recursos, shoppings para que eu passei, mas Tupaciguara tem algo que raríssimas cidades têm para nos ajudar tanto enquanto espíritos. A fraternidade que tem em Tupaciguara, a psicosfera espiritual dessa cidade é uma coisa indescritível, que se nós tivéssemos condição de enxergar, nós ajoelharíamos para agradecer o fato de nascermos ou vivermos em Tupaciguara. Porque aqui, gente, na condição de espíritos, essa terra tem muito a nos oferecer. O mundo, com todas as suas dificuldades, também nos oferece muito. E está em transformação. O mundo não desistiu de melhorar, mas ele espera o nosso contributo. Eu vi Emmanuel dizendo numa página essa semana que Deus traça os planos, mas os planos divinos carecem dos nossos braços. Entra no que a Aninha falou do suor, da ação. E é isso, não desiste não, gente. Não desiste da vida, não desiste do bem, não desiste do outro, não desiste de sorrir, de acreditar, né, Aninha? Exatamente, nós já estamos no finalzinho. E nessa desistência, vamos lembrar, nós estamos na primavera, época de flores, de beleza, de cores e de vida. E que esse exemplo que nos foi outorgado pelo Criador, através da renovação da natureza, da vida e de tudo, possa encher nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas, para que nós possamos recomeçar sempre, quando for necessário, mas desistir com cabeça erguida, sempre que for necessário, aquilo que não nos leva ao crescimento e ao caminho para que nós nos tornemos a imagem e perfeição do Criador. Muita paz a todos, gente. Obrigado, viu?